PODC é a sigla para as 4 funções da administração: P de planejamento, O de organização, D de direção e C de controle. A primeira etapa do processo administrativo é o planejamento. As empresas não trabalham à toa ou por intuição, daí a importância desta primeira função administrativa. O planejamento é um processo racional de tomada de decisões antecipadas, que inclui a seleção dos cursos de ação que uma empresa e cada unidade da mesma devem seguir para alcançar determinados objetivos da maneira mais eficiente, e responde às perguntas: o que você vai fazer e o que você quer fazer. Todos os níveis da empresa estão envolvidos no processo de planejamento, estratégico, tático e operacional, em diferentes profundidades. Vamos rever alguns conceitos de planejamento. Para Augustin Ponce, o planejamento consiste em definir o curso específico de ação a ser seguido, estabelecer os princípios que o guiarão, a sequência das operações para realizá-lo e a determinação dos tempos e números necessários para sua realização. Já para Ernest Dale, planejamento é a determinação do conjunto de objetivos a serem alcançados no futuro e os passos necessários para alcançá-los através de técnicas e procedimentos definidos. Robert Hinton diz que planejamento é o processo de decidir quais ações tomar no futuro, e geralmente o procedimento de planejamento consiste em considerar as diferentes alternativas no curso das ações e decidir qual delas é a melhor. E todos esses conceitos têm elementos em comum, tais como objetivo. O planejamento determina os resultados a serem obtidos pela empresa. Cursos alternativos de ação. Procura determinar vários caminhos para atingir seus objetivos. Eleição. Envolve a determinação, análise e seleção da decisão mais adequada. Futuro. Busca antecipar fatos, situações e formas de agir em caso de contingências. O planejamento é a determinação de objetivos e a escolha de linhas de ação para alcançá-los, com base na pesquisa e no desenvolvimento de um esquema detalhado que será realizado no futuro. Planejamento é o processo de decidir antecipadamente o que deve ser feito e como será feito. Implica a seleção de objetivos e o desenvolvimento de políticas, programas, orçamentos e procedimentos para alcançá-los. Existem diferentes tipos de planejamento: planejamento estratégico, planejamento tático e também o planejamento operacional. Planejar é projetar e gerar cenários. A projeção é a base da percepção. Como o homem pensa, assim ele percebe. Esta fase do processo administrativo tende, por natureza, a desenvolver o aspecto intelectual de uma organização. Quem desempenha tal função é um indivíduo ou um grupo de pessoas com alto grau de abstração da realidade em que a instituição atua. O planejamento visa levar a organização ao estado que a gestão da empresa deseja, através da formulação de estratégias e tomadas de decisões. Planejar é tão importante quanto executar. O planejamento é importante porque a eficiência é o resultado da ordem, não do acaso ou da improvisação. Uma das principais doenças administrativas é o improviso e a negligência para decisões pertinentes. O planejamento é a base da etapa mecânica da administração, assim como a gestão é o núcleo da dinâmica administrativa. O caminho objetivo ao concreto é essencial para determinar as diretrizes de uma organização. No planejamento, ele é definido, quantificado e corrigido se necessário. O planejamento gera uma estrutura que possibilita a realização completa e efetiva do objetivo. Controle sem planejamento é simplesmente impossível. Os princípios básicos para o processo de planejamento são: viabilidade. O planejamento deve ser coerente com a realidade. O que é planejado deve ser viável. Exatidão. Este princípio é muito importante e também é conhecido como objetividade e quantificação. O planejamento consiste especificamente em fazer planos que devem ser baseados em fontes confiáveis de informação, programados e projetados de acordo com os fundamentos da administração e análise formal dos recursos da organização.
Tudo isso indica que as informações não devem ser vagas, mas precisas. Flexibilidade. O princípio anterior falava em precisão. Isso não significa que os planos não tenham margem para mudanças que surjam no processo, e essa margem de mobilidade é chamada de flexibilidade. Unidade. Todos os planos da organização devem obedecer a um plano geral, chamá-los de propósitos e objetivos gerais. Todas as áreas de trabalho devem trabalhar sob os mesmos critérios, políticas e padrões, permitindo assim que os resultados sejam avaliados de acordo com o objetivo geral. Mudança de estratégias. A longo prazo, será necessário refazer completamente o planejamento devido a fatores de força maior que originam a necessidade de mudanças definitivas. No entanto, isso não significa que os propósitos sejam abandonados, mas que estratégias, bem como políticas, programas, procedimentos e orçamentos, terão que ser modificados para alcançá-los. A função de organizar corresponde à segunda etapa do processo administrativo. Seu principal objetivo é criar a estrutura ideal que combine lógica e eficiência, para que a instituição funcione como uma só, atingindo assim o propósito comum. A organização inclui o estabelecimento de uma estrutura e papéis intencionais, formalizados e permanentes para as pessoas que compõem a empresa. E responde à pergunta: como vai ser feito? Dentro do processo administrativo, a organização é um instrumento mais importante para definir todo o processo de trabalho, pois através desta etapa, o administrador define funções, responsabilidades, coordena todos os elementos que intervêm para criar uma estrutura e um cenário de trabalho eficiente. Alguns conceitos de organização são: Augustin Pons acredita que a organização é a estruturação das relações que devem existir entre as funções, níveis e atividades dos elementos materiais e humanos de um organismo social, a fim de alcançar sua máxima eficiência dentro dos planos e objetivos indicados. Eugênio Velasco diz que organizar é agrupar e ordenar as atividades necessárias para atingir os objetivos estabelecidos, criando unidades administrativas, atribuindo, quando for o caso, funções, autoridade, responsabilidade e hierarquia, e estabelecendo as relações que devem existir entre essas unidades. E esses conceitos têm elementos em comum. O primeiro deles é a estrutura. Estabelece a disposição, correlação de funções, hierarquias e atividades para atingir os objetivos. E depois tem a sistematização. Para facilitar o trabalho e também a eficiência, é necessário coordenar recursos e atividades. Hierarquia. Cada estrutura tem níveis de autoridade e também de responsabilidade dentro da organização. E a simplificação de funções. O objetivo é realizar o trabalho da melhor maneira possível com os métodos adequados. A importância da organização está no fato de que é contínua, embora possa ser modificada de acordo com as mudanças que ocorrem na empresa. É o melhor meio para atingir os objetivos organizacionais. Estabelece os métodos a serem utilizados para o desempenho eficiente das atividades. Reduz os custos e aumenta a produtividade. E evita a duplicação de funções e responsabilidades. Os princípios da organização são: do objetivo. Cada uma das atividades estabelecidas na organização devem se relacionar com os objetivos propostos pela empresa. Especialização. O trabalho de uma pessoa deve limitar-se, tanto quanto possível, à execução de uma única atividade. Hierarquia. É necessário estabelecer centros de autoridade de onde emanam as comunicações necessárias para atingir os planos. Paridade, autoridade e responsabilidade. Em cada grau de responsabilidade conferida, deve corresponder ao grau de autoridade necessário para cumprir essa responsabilidade. Unidade de comando. Os subordinados só devem ter um chefe, a quem devem se reportar. Difusão. Para maximizar os benefícios da organização, os deveres de cada cargo que abrange responsabilidade e autoridade deve ser publicado e colocado por escrito para a disposição daqueles
desde que estejam relacionados a ele. Amplitude e seção de controle. Limitar o número de subordinados para poder realizar suas funções com eficiência. Coordenação. As unidades organizacionais devem ser mantidas em equilíbrio, como um sistema harmonioso, em que todas as suas partes atuarão oportuna e eficientemente sem nenhuma deficiência. Continuidade. Uma vez que a organização esteja estabelecida, ela precisa ser mantida, melhorada e se ajustar às condições ambientais. A direção é a função administrativa que procura influenciar as pessoas da organização, para que voluntariamente e com interesse contribuam para a consecução dos objetivos da empresa e da sua unidade funcional. Responde às perguntas: como está sendo feito? Quem está fazendo e com que recursos? Nunca poderemos dirigir se não executarmos. Portanto, a execução surge do processo, pois é impossível dirigir um carro se não o ligarmos. Também não poderemos dirigir um dever de casa se não começamos a fazê-lo. Os pilares fundamentais da ação gerencial são comunicação, liderança, motivação e tomada de decisão. Organização sem seres humanos são meras estruturas, sem movimento, mudança, evolução. O ser humano é o único elemento que pode modificar essa estrutura, e essa modificação é feita através do trabalho. Nossa sociedade hoje é uma estrutura complexa de organizações. O trabalho tornou-se complexo. Organizá-lo não é tão fácil, e muito mais difícil é a coordenação das massas humanas que realizam esse trabalho. E esta é a principal razão para o nascimento de uma atividade preponderante na sociedade: a direção do trabalho humano. A direção é a terceira fase do processo administrativo, mas é considerada a primeira fase dinâmica da prática administrativa. A direção é a execução dos planos de acordo com a estrutura organizacional que foi desenhada. Tem sido dada grande importância a essa etapa do processo. Alguns chamam de comando, outros chamam de execução ou implementação. Em suma, as denominações são válidas, desde que signifiquem toda aquela ação de fazer coisas por meio dos outros. A direção é a primeira fase que tem a ver diretamente e somente com o elemento humano. É aqui que o gestor tem que manifestar suas habilidades pessoais de relacionamento com os seus subordinados. Um bom administrador é considerado um líder, portanto, um bom chefe. A função da direção, entre outros aspectos, nasce ou é gerada por uma natureza de sensibilidade humana. A direção é o aspecto humano do processo administrativo. Saber comunicar, motivar, supervisionar e liderar são algumas das características desse contexto. Vamos ver alguns conceitos de direção. Robert Buchelli diz que a direção compreende a influência interpessoal do administrador, por meio da qual ele consegue que seus subordinados obtenham os objetivos da organização por meio da supervisão, comunicação e motivação. Bert Scallon afirma que a direção consiste em coordenar o esforço comum dos subordinados para atingir os objetivos da organização. Os elementos em comum desses conceitos são a execução de planos de acordo com a estrutura organizacional, a motivação, a orientação ou direção dos esforços dos subordinados, a comunicação, a supervisão e o alcance dos objetivos organizacionais. Os desafios para os próximos séculos são muitos. O problema são as próprias estruturas modernas, que estão cada vez mais se tornando estruturas leves, ou seja, há uma tendência a prescindir o máximo possível de pessoal, e com os avanços da tecnologia, os trabalhadores estão cada vez mais desconectados fisicamente da instituição. Os princípios da função de direção são os seguintes: princípio da harmonia do objetivo ou coordenação de interesses. Esse princípio emula um dos 14 princípios da teoria clássica, que diz o seguinte: os interesses particulares devem ser subordinados aos gerais, isto é, todos os membros da organização devem se mover em direção ao objetivo comum, deixando de lado seus próprios interesses e subordinando seus critérios para o bem da missão da empresa. Princípio da impessoalidade do comando. A autoridade deve ser exercida como produto da função e responsabilidade do responsável pelas áreas de trabalho, e não como resultado da vontade do governante.
Princípio da supervisão direta. Refere-se ao apoio e comunicação que o líder deve dar aos seus subordinados durante a execução dos planos, de forma que sejam realizados com mais facilidade. Princípio do caminho hierárquico. São os canais pelos quais um pedido deve passar formalmente. Isso significa que eles devem ser respeitados. Princípio da resolução de conflitos. Os princípios que aparecem devem ser resolvidos o mais rápido possível, de modo a causar o menor desagrado das partes. Princípio da exploração de conflitos. O conflito deve ser visto como uma oportunidade e não como uma ameaça. O conflito pode ser considerado um fator construtivo, pois tende a forçar a mente a buscar soluções para ambas as partes. A direção, comando, execução, implementação ou como quiser chamar, é a etapa do processo administrativo diretamente relacionada ao fator humano. Portanto, os componentes que o compõem são exclusivamente de natureza pessoal, por exemplo, a delegação de responsabilidades, autoridade, liderança, comunicação, motivação, supervisão e etc. A tomada de decisão é a responsabilidade mais importante do administrador, pois é considerado o motor do negócio. Da correta seleção de alternativas dependerá o sucesso de qualquer empresa. Etapas da função de direção. 1. Defina o problema, com fontes de informação. 2. Analise o problema, decompõe os componentes. 3. Avalie as alternativas, soluções, vantagens e desvantagens, viabilidades e recursos. 4. Escolha entre alternativas, experiência, experimentação e pesquisa. E 5. Aplique a decisão. O controle é a atividade de monitoramento que visa corrigir os desvios que possam ocorrer em relação aos objetivos. É exercido com referência aos planos e através da comparação regular e sistemática das previsões feitas em relação aos objetivos. E responde as seguintes questões: como tem se realizado e como tem sido feito. O controle é a fase final do processo administrativo, mas ao mesmo tempo é o elo que une o planejamento. Controle e planejamento são considerados gêmeos siameses, estão tão intimamente ligados e dependem um do outro que às vezes não se sabe onde termina um e começa o outro. Controlar é determinar se o que foi planejado está sendo executado dentro do prazo e sob as condições pré-estabelecidas. O controle, de certa forma, pode ser considerado como a detecção e correção de variações importantes nos resultados obtidos pelas atividades planejadas. O controle tem a finalidade de medir ou corrigir o desempenho, para garantir que os objetivos da empresa sejam alcançados, bem como os planos elaborados para alcançá-los. Nem sempre existem condições para que uma atividade ou processo de trabalho seja livre de erros, ou há desinteresse por parte dos subordinados, e isso causa prejuízos ou perdas que afetam os resultados finais. Portanto, é necessária a presença de controle. O controle não deve ser considerado como punição ou repreensão durante o processo de trabalho. Pelo contrário, é uma necessidade e, portanto, deve ser implementada. O controle pode ser motivador, tanto para a gerência quanto para os subordinados, pois se os padrões estiverem sendo atendidos, isso levaria a melhores salários e recompensas pela produtividade, além de reconhecimento público do desempenho dos indivíduos dentro da organização. 2 fatores criam a necessidade de controle. Em primeira instância, os objetivos das pessoas e das organizações são diferentes. Portanto, o controle é necessário para garantir que os membros de uma organização trabalhem em busca de objetivos organizacionais. Segundo, o controle é necessário porque há um período de espera, desde o momento em que os objetivos são formulados até o momento em que são alcançados. Agora vamos analisar alguns conceitos da função administrativa controle. George Terry diz que controle é o processo de determinar o que está sendo feito, avaliá-lo e, se necessário, tomar medidas corretivas para que o desempenho ocorra de acordo com o planejado. Já Henry Fayol diz que o controle consiste em verificar se tudo ocorre de acordo com o plano adotado, com as instruções emitidas e com os princípios estabelecidos,
Seu objetivo é apontar fraquezas e erros para corrigi-los e evitar que eles ocorram novamente. E os elementos comuns nesses conceitos são a relação com o planejado. Conforme mencionado no tópico de planejamento, o controle sem planejamento é simplesmente impossível. Medição. Para controlar é preciso medir e quantificar os resultados. Detecção de desvios. Uma função básica do controle é identificar as diferenças entre execução e planejamento. Estabelecimento de medidas corretivas. O objetivo básico do controle é propor alternativas que permitam corrigir os erros e preferencialmente antecipá-los. Dessa forma, o conceito de controle é a avaliação e medição da execução dos planos, a fim de detectar e antecipar desvios, para estabelecer as medidas corretivas necessárias. Agora vamos ver os princípios da função controle. Começando pelo equilíbrio. Cada grupo de delegação investido deve receber o controle correspondente. Dos objetivos. O controle existe em função dos objetivos. O controle não é um fim, mas um meio para atingir objetivos pré-estabelecidos. Da oportunidade. Para que o controle seja eficaz, ele precisa ser oportuno. Deve ser aplicado antes que o erro seja executado, para que as ações corretivas possam ser tomadas com antecipação. Dos desvios. Todas as variações ou desvios que ocorram em relação aos planos devem ser analisados detalhadamente, de tal forma que seja possível conhecer causas que os originaram, a fim de tomar as medidas necessárias para evitá-los no futuro. Acessibilidade. O estabelecimento de um sistema de controle deve justificar o custo envolvido que este representa em tempo e dinheiro, em relação às reais vantagens que relata. Isto é, em outras palavras, a natureza medial do controle refere-se ao fato de que os recursos investidos no processo de controle será justificável se o que deve ser controlado for significativo para o negócio. Exceção. O controle deve ser aplicado a atividades excepcionais ou representativas, para reduzir custos e tempo, definindo adequadamente quais funções estratégicas exigirão controle. E este princípio fala sobre focar a atenção apenas nos casos em que, extraordinariamente, o evento exige atenção. Esses desvios permitem ao gestor avaliar correções ou aproveitar as condições atuais. Da função de controle. A função controladora não deve incluir a função controlada por qualquer motivo, pois perde-se a eficácia do controle. Princípio da natureza administrativa do controle. Este princípio permite distinguir as operações de controle da função de controle. A função de controle é um produto da delegação e uma necessidade de cuidar dos objetivos da empresa. Essa tarefa é do administrador. Por outro lado, as operações realizadas para avaliar os resultados são ações técnicas do pessoal. Das normas. Esse princípio menciona a importância das unidades de medida que usaremos para implementar o controle. Quanto mais precisos e quantificáveis forem esses padrões, mais objetivo será o controle. Etapas da função controle. A primeira etapa do controle é a identificação dos padrões. Padrões são pontos selecionados ao longo do programa de planejamento, onde são feitas medições de desempenho, para que os gerentes possam ver como as coisas estão indo. Medição de resultados. Esta fase do processo de controle nos diz como medimos ou percebemos a situação. Sem medição, o gestor é forçado a adivinhar ou usar métodos empíricos que podem ou não ser confiáveis. Para medir, precisamos de uma unidade de medida e saber quantas vezes a organização está sendo considerada, ou seja, qual é a margem de erro aceita. Posteriormente, na etapa de comparação, o desempenho é comparado com o padrão. E isso realmente mede o desempenho. Quando há alguma variação entre o desempenho e o padrão, é necessário aplicar critérios para avaliar seu significado. Dependendo do valor da tarefa, é possível aceitar certos desvios. Isso nos lembra um pouco do conceito de qualidade. Detecção de desvio. Ao definir os desvios,
É importante considerar tanto as sugestões de quem está em contato direto com o processo, quanto realizar essa comparação no ponto de ação. Correção de desvio. Pode ser considerado como uma etapa em que se garante que as operações sejam ajustadas e que os esforços sejam direcionados de forma positiva para o verdadeiro alcance dos resultados esperados. A retroalimentação é o processo pelo qual, com base nas informações obtidas no desempenho real, um indivíduo envia essas informações a um computador, que novamente nos transmite as informações necessárias e indicará as alternativas a seguir para melhorar o processo de trabalho. Resumindo, o planejamento define as metas, estabelece a estratégia e desenvolve subplanos para coordenar a organização. A organização determina o que precisa ser feito, como será feito e quem o fará. A direção dirige e motiva todas as pessoas e também resolve conflitos. E o controle monitora as atividades para garantir que sejam executadas conforme o planejado. E essas etapas levam ao alcance do objetivo esperado. Bom, pessoal, é isso. Sei que ficou um pouco extenso, mas eu espero ter te ajudado. Nos vemos no próximo vídeo do canal.